Morgana, eu vou pedir para você ler a primeira pergunta que me foi feita. Quem fez a primeira pergunta que foi feita? É o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio. Qual que é a pergunta, Morgana? Ao fotografar com luz mista, flash mais luz natural com o sol a pino, por exemplo, quais procedimentos devo seguir e qual o melhor balanço de branco nessa situação? Muito bem. Luz mista. Sol a pino. Né? Fotografando com luz mista, qual procedimento deve seguir e qual balanço de branco eu devo colocar. Ok? Ótima pergunta. Quem fez foi o Paulo. Paulo, ótima pergunta. Morgana, vamos aqui para o nosso... Muito bem. Claro que o sol a pino, ele sempre tem um problema grave de sombreamento, né? Ele cria aquelas sombras fortes debaixo do olho, de papada. Então, você sempre vai ter aquela sombra em determinadas situações. Isto é um problema que o sol a pino, ele cria um problema estético. Claro que a utilização do flash eletrônico, mesmo na câmera e frontal, ele suaviza isso. Vamos primeiro falar do procedimento, já estou indo para a luz mista. O Paulo fez essa pergunta, estudou até lá o fotometria avançada, maravilha, estamos indo lá para a luz mista. Não tem problema, estou aqui para atender as pessoas que estão perguntando. Muito boa pergunta. Olha só a questão. Sol a pino dá muita sombra. Isso já está inerente à pergunta do Paulo, ele já está imaginando isso. Pô, o sol a pino dá aquelas sombras feias. Então vamos utilizar o flash para retirar essas sombras. Então a primeira questão é da quantidade de luz desse flash, certo? Porque eu quero um flash para suavizar essas sombras. Possivelmente esse é o melhor caminho estético a ser feito. Se eu quero suavizar essas sombras, primeira questão, com a luz mista, medir a luz existente. Medir a luz contínua. A luz contínua existente do Sol. Certo? Que existe esse Sol banhando toda a cena. 2, o que você quer? O que você quer? Na relação de força entre as luzes. Lembra do mapa da foto? O elemento 4, relação de força entre as luzes. O que você quer da relação de força entre as luzes? Então, gente, eu imagino o seguinte. Nós devemos dar à luz contínua uma exposição adequada, até por uma questão de fundo. Certo? Até por uma questão de fundo. Então, eu faria na luz contínua uma medida zero. O que é isso? Zerar o fotômetro. Colocar a luz contínua na exposição correta. Então, eu zeraria o fotômetro. Vamos lá, já que estamos no reino das possibilidades, da imaginação e da exemplificação, vamos imaginar que esse zero caiu lá em 250 F8. Com ISO 100, né? Sol forte, sol a pino forte. ISO 100, conseguir 250 F8, zerar a exposição. Com qual fotômetro, com qual modo de medição? Um modo de medição matricial, nesse caso, é o melhor. Porque você vai lançar um flash e nós vamos usar esse flash no modo TTL. Uma situação mais de reportagem, uma situação mais rápida. Claro que não vamos chegar lá com o fotômetro de mão medindo, né? Então, o que acontece? Flash no TTL, vou medir a pessoa. A pessoa está aqui na minha frente, eu posso até fazer isso para o fundo e medir o fundo, certo? Não há problema nenhum. O importante é eu encontrar o par fotométrico que zere, neste caso específico, a luz. Encontrei, medi lá 250 F8, caiu no zero, eu sei que tudo está na exposição correta. Ok? Mas a pessoa ainda tem o problema, só na luz contínua, de ter aquelas sombras densas, debaixo do olho, na boca, ou se o sol está um pouquinho lateralizado, que não vai ser o caso, porque a pergunta é do sol a pino, né? Então nós vamos ter sombras muito densas, deixando a pessoa com aquela cara enferruscada, amarga, dura de um sol a pino.
Então esse flash aqui, ele vem suavizar. O melhor é se tiver um pequeno difusor na frente desse flash. Aqueles pequenos haze lights de flash, aqueles globinhos. Olha, entra no AliExpress, você vai encontrar um monte de produtos para strobist, né? Você entra na maco.com, enquanto não faço propaganda em ninguém, gente, estou falando onde tem, você faz a pesquisa de preço. Pequenos haze lights, globinhos, difusores, papel sulfurizê, né? A gente usa um monte de papel sulfurizê para fazer esse tipo de difusor. Papel sulfurizê e 2 pedaços de fita crepe na frente do flash já vai ajudar. Você está aqui com o flash, agora a questão é equalizar o flash com essa medida 0. Esse flash não deve estar 0. Aí está uma questão. Esse flash não deve estar zerado. Então você vai lá, se no TTL, é muito fácil. Você vai lá no compensador de exposição do flash, que está atrás do flash. Super fácil na Canon, na Nikon, você tem aquele mais menos, né? Na Canon, na Nikon, e você pode pegar ali no flash e apertar -1, porque ele vai -0,3, -0,7, -1. Oswaldo, por que -1? Experiência. Quem chegou ao final do Fotometria Avançada, lembra que a experiência retroalimenta novas ideias, novas propostas, é o repertório de saber do fotógrafo. Então, o que acontece aqui? Experiência. Eu digo para vocês que é -1, pode ser -0,7, é o tempero, a experiência do cozinheiro. Não vai estar, às vezes pode estar a pessoa com um paladar um pouco menos de sal, um pouco mais de sal, entendeu? É o teu tempero. Eu colocaria -1, porque a luz do flash mais direto, eu não quero que chape a sombra igual a luz do ambiente, entendeu? 0 e 0, empatou. A pessoa fica com cara de bolacha Maria, fica grande a cara do sujeito. Eu quero que a sombra continue levemente sombreado. Como que eu vou fazer isso? Soltando um flash menor que a luz que existe no ambiente. A sombra estaria -1 e a pessoa na testa, alto de bochecha, maçã do rosto, né, cabelo estaria zerado. Com isso, eu consigo eliminar sombras densas, tendo uma suavidade de luz no rosto da pessoa. Isso aqui é ótimo para fotojornalista, eventos, tá no meio de um solão, você largar um flash levemente subexposto, um ponto em relação à luz ambiente. Você também perguntou, e eu não me esqueci, Paulo, do balanço de branco. Eu sou bastante crítico em relação ao balanço de branco. Você lembra disso, eu comentando na aula de setup de equipamento desse curso Domínio da Luz, né? Desse curso Técnica Fotográfica 1, antes de chegar na fotometria avançada. Eu sou bastante crítico com o balanço de branco, por quê? Muito crítico com o balanço de branco, porque eu gosto de colocar sempre no daylight e fotografar em RAW. Pronto, matei o balanço de branco. Se o sol é a pino, não tem problema, ele é 5.000, 5.500 Kelvin. O flash é 5.000, 5.500 Kelvin. Então as duas luzes estão compatíveis. Daylight, 5.000 Kelvin, vai funcionar. 5.000 a 5.500 Kelvin vai funcionar. E você está em RAW. Se você quer colocar um pouquinho mais de amarelo, um pouquinho mais de azul, com o arquivo em RAW, é mais fácil. Ele tem maior qualidade de cor e com isso você vai conseguir ajeitar aquele balanço de branco, seja no slider do Photoshop ou do Lightroom, principalmente o Lightroom, tem um sliderzinho lá de cor, ou se está em RAW, você até muda. Ah, coloque como se fosse balanço de branco automático, tungstênio, fluorescente, incandescente, daylight. Você consegue alterar como se estivesse alterando no momento da foto o seu balanço de branco para daylight. Eu parto com a minha câmera sempre em daylight. Eu venho do filme, o filme era daylight, a maioria dos filmes, você tinha filme para tungstênio, que a gente usava em estúdio para produções grandes com lâmpadas de tungstênio, o resto era daylight e filtragem. A gente usava o kelvinômetro, né? Um kelvinômetro desse daqui para fazer a medição do balanço de branco. Vamos até medir aqui o balanço de branco, para ver, de curiosidade. Olha lá. Quer fechar aqui, Morgana?
A Morgana tem que trabalhar porque tem duas... Essa câmera é boa, né, Morgana? É outra coisa. 3.920, olha lá. Ó. 3.920. 4.000 Kelvin aqui a nossa luz. Está ajeitado ali para 4.000 Kelvin, né? Tem uma mudançazinha, se muda de câmera, a gente até sente que tem uma mudança, né? Muda de câmera, Morgana, para a gente ver. Aqui eu tenho uma determinada cor, mesmo que a câmera esteja para 4.000 Kelvin. Muda para outra, Morgana. Mudou um pouco a cor, né? A Sony está um pouquinho mais limpa de cor, porque uma é Blackmagic, outra é Sony, sensor vindo de fabricantes diferentes, pequenos desvios de cor diferentes, certo? Por isso que o balanço em branco, por mais que você use kelvinômetro, por mais que use tudo, na pós-produção é interessante você fazer um acerto de balanço em branco, um refinamento de balanço em branco. Eu acho que fechamos a tua questão, Paulo. O Paulo está aí ao vivo ou o Paulo teve que sair? Não sei se o Emerson ou ele não iam poder ficar para a aula toda. Ele ainda está aqui, mãe. Tá? Pergunta ali se há mais alguma dúvida por escrito e vamos... E se tiver mais alguma questão, Paulo, eu achei a tua questão maravilhosa, certo? Super boa, super pertinente de quem está vendo as aulas e quem está aproveitando o curso. Vamos fazer desse um momento de muito estudo, vamos demandar, gente, que vocês demandarem. Eu tenho entrado no chat, vamos marcar, até aproveitar, vamos marcar um chat com vocês, né? Hoje dou aula à noite para a turma aqui da Omicron presencial. Amanhã, quarta. Vamos marcar um chat de noite, que eu sei que vocês estão em casa de noite, mais tranquilos, e daí a gente pode trabalhar nisso. Vou marcar um chat noturno com vocês, hein? Hoje é 26 de setembro, às 22 horas. Um chat, eu vou ficar das 22 às 22h30 para conversar com vocês amanhã, para tirar dúvidas do chat. Alexandre, eu não posso. Tranquilo, vai ter outros. Vamos seguindo aí com a carruagem, vai ter outros. Alguma resposta, Morgana? Maravilha, crianças. A gente tem todo estúdio aqui, mas às vezes hoje é meu aniversário. Obrigado. Pode mandar os presentes. Estou aceitando 2, 3 likes de presente, não tem problema. Então hoje eu até atrasei para chegar aqui no estúdio. Estava respondendo família, respondendo tudo. Chegamos aqui. Gente, conectar ao vivo. Vocês sabem que no Brasil a gente fica dependendo da banda, do computador, de tudo. Como assim no computador, Oswaldo? Você não sabe aonde o efeito Brasil vai acontecer, até na energia elétrica do dia. Você diz que vai ter transmissão ao vivo, acontecem coisas incríveis. E olha, esse estúdio é bem formatado para que isso aconteça. Né? A Morgana, a gente já tem uma experiência, né, Morgana? A gente tem experiência de transmissão ao vivo, de gravação, de tudo. Espero que vocês estejam gostando da aula. Gente, tem lá também, eu tenho mandado e-mail para vocês, via o EAD, vocês têm uma caixinha de mensagens lá no EAD, tá? Dá uma olhadinha na caixinha de mensagens que às vezes me comunico por lá, ok? É super interessante a gente dar uma olhadinha lá na caixinha de mensagens, né? Eu até fiz, vocês devem ter recebido a notificação dessa aula na entrada anterior, vai ser feito assim, vamos entrar, semana que vem vou entrar de novo, né? Gente, o importante, já que a gente está falando de fotometria avançada, muito importante da fotometria avançada, da luz mista, e eu falando até, estava confundindo, né? Porque a gente está falando de luz mista, já estamos no último curso. Quer dizer, o André já está lá comendo a informação do último curso. Super importante, a informação mais cara, no sentido de rara, desse curso, certo? E mesmo que ali assim tenha exemplificações muito simples de fotografia, ela é muito prática. A gente tem que lembrar sempre, olha só, a construção de cenário. Quando você falou, né, você já fez isso, pensou no cenário. A pessoa pode estar no parque, pode estar... Porque o cenário precisa ser pré-visualizado. Quer um exemplo? Eu era contratado para fotografar muito presidentes de empresa, né?
Fiz muito minha carreira ali fazendo fotografia comercial e industrial. O cara tinha lá, eu falava, por contrato, 15 minutos com o sujeito. Então, 15 minutos que o cara tinha que ficar lá na minha frente, certo? Muito bem, o cara chegava lá, 15 minutos eu já tinha montado a luz, já tinha medido a luz contínua, já tinha medido o flash no manual com flash meter. O cara só entrava na marca, eu fazia a foto. E o cara pagava, falava assim, meu Deus, Oswaldo, foi tão rápido isso, né? 10 minutos se resolveu, você cobrou tanto para resolver tão rápido. Nunca é 10 minutos, né, gente? É 32 anos mais 10 minutos que levou aquela foto. Mesma coisa que vocês. Vocês vão cobrar pela foto, o cara acha, meu Deus, você fez rápido. Fiz rápido porque é bom. Você vai fazer rápido porque é bom, você entendeu. O André já entendeu o cenário, ele já imaginou o cenário. O cara com o sol a pino aqui, eu vou ter problemas. O melhor é a gente escapar dessa situação de luz. Mas se o cara é um fotojornalista, se ele foi contratado exatamente porque a situação de luz que vai ser encontrada é terrível. O cenário é aquele, de sol a pino na cabeça, num bosque. É interessante pensar o entorno, né? Porque não existe retrato sem entorno, sem essa relação umbilical de frente e fundo, né? Lembrar que fundo é muito importante, não pôr galhada na cabeça das pessoas, unicórnios, né? Unicórnio está na moda, Oswaldo, né? Mas sabe aquele poste que sai do meio da cabeça da pessoa, né? Se a sobreposição, tome cuidado sempre com a área da cabeça, aquelas sobreposições que são um pouco estranhas. 2, se você pensou cenário, 2, e importantíssimo você pensar, é a tua posição, a posição do fotógrafo. A posição do fotógrafo. É o ponto de tomada do fotógrafo, né? De cima para baixo, de baixo para cima, de lado. E nessa posição do fotógrafo, você já coloca nas observações a lente que você imagina que vai funcionar. É a 35, a 50, a 85, a 105, é a 24-70. Eu não trabalho com zoom, então já vou mais direto na nomenclatura da lente que eu trabalho. Acho que quem trabalha com zoom bem maravilhoso, eu prefiro a lente fixa. Eu gosto de lentes bem claras. Então, para o retrato comercial desse tipo, a 50, a 85 é uma lente que eu não tenho, queria ter. Eu uso a 135, acho ela um pouco fechada. Hoje eu trocaria a minha 135 por uma 85. Acho por full frame mais prática. A 50 por meio quadro, maravilhosa. 50 por meio quadro, pode ser a 50 1.8. O cara ficar com um tara, ele quer ter a 1.4. Agora a Nikon lançou a Z6, Z7, vai lançar a Nocturna, né? Noctilux é como a Leica chama, 0.95 de abertura. O cara fica tarado para ter, eu quero ter uma lente 0.95. Gente, a 1.8 já faz um trabalho lindíssimo. E no Brasil a gente tem que pensar muito no custo-benefício das nossas ações. Não é verdade? Aqui no Omicron, confesso que a gente não pensa. A gente vai equipar a equipe da melhor maneira possível, né? A gente gosta de trabalhar com material de primeira. Por quê? A Morgana sabe, né, Morgana? Lembra dos microfones chineses nossos? Microfone chinês, gente, hoje é peso de papel. A Morgana tá ali no canto, né? É peso de papel. Dá para usar, olha, com 4 folhas em cima. Se tiver 5 folhas, ele voa também. Nem para peso de papel o desgraçado funciona. Daí vamos no microfone da Sony, câmera da Sony, da Blackmagic, luz de primeira, senão a coisa não funciona. Eu acho que isso é importante, né? Ter uma objetiva adequada, ter câmera adequada, cartão de memória, pelo amor de Deus. Compra o cartão de memória de bom fornecedor e testa antes de trabalho, né? Uma das coisas terríveis é o cara chegar, não vou fazer um casamento, pôs o cartão pela primeira vez. Imagine, vou fazer um casamento, põe o cartão pela primeira vez na máquina. Não, você vai fotografar o parque, vai fotografar os amigos, vai fotografar o boteco com os amigos, com aquele cartão, baixar para ver se não corrompeu, se está tudo ok. E daí você vai pôr ele para trabalho, tá? Só um conselho. Posição do fotógrafo, pensando a lente. 3, que nem lá, a gente estava tirando foto do cara com sol a pino, né? É um big close, 135. Meio corpo, pô, 85. Corpo inteiro, 85, 50 milímetros no full frame, com as suas equivalentes lá no meio quadro. Até equivalente, você sabe, Nikon, Canon, multiplica por 1.6, 1.5, você tem mais ou menos a equivalente. Por exemplo, por que a 1855 vem com a câmera?
Porque 18 é 27 e a 2880, 2870 era a lente que vinha nos kits de filme, full frame filme, né? 35mm, 24 por 36. Vinha essa, 2870. Era a lente que vinha quando vinha zoom, porque era muito normal. Antigamente vinha 50mm, f2, 1.8 no kit. Terceiro, muito importante, a posição das luzes. Gente, imaginar as luzes, a posição da luz em relação à pessoa. Isto é a definição de ser fotógrafo. O 3 e o 4 que nós vamos apresentar é a definição de ser fotógrafo. Eu tenho que posicionar as luzes que façam o desenho estético em cima da pessoa. Este é um exercício que você pode fazer até com lanterna, com spotzinho de LED. Quando você está com um flash da Nikon e da Canon, ele é cego. Então você faz assim com o flash e você tem que imaginar o desenho da sombra. Para você fazer isso, você treina com uma lanterna no seu quarto em cima da pessoa, faz assim e vê a luz que vai acontecendo na pessoa. Para quando você movimentar a mão, vira a memória aquela movimentação da luz. Coloca um difusor, faz uma luz rebatida, começa a sentir essas diferenças, tá? É sempre importante ver a luz que não existe no momento, pois isto é flash. Ah, eu quero usar só LED. LED é maravilhoso, a gente está usando um monte de LED aqui porque estamos falando de vídeo. Mas para fotografia, o pacote do flash, muita potência, em pequeno espaço, com 4 pilhazinhas só, é forte demais em relação ao LED ainda. Você precisa muito LED para ter um f16. Mas é muito. ISO 100, ter um f16 com LED, compadre, você precisa muito LED. Certo? Com um flash, você chega, um flash forte, número guia 45, e você chega no f16 a 2 metros com tranquilidade. Né? Tranquilo, tranquilo? Criança, posição das luzes, é o desenho da luz. 1, 2, 3 luzes. Claro que tirar o flash de cima da câmera sempre dá aquela cara de não flash. Duas coisas dão a cara de não flash. Tirar da perpendicularidade, ou tirar da câmera, aqui está a lente, o flash está aqui. Você tirou, já deu a cara de não flash. Porque a luz já não vem direto fazendo efeito de bolacha Maria no rosto da pessoa. Tirou, rebateu, vai melhorar muito. Pôs um filtrozinho, às vezes de cor, para fingir que é um pôr do sol, muito interessante para o teu flash. O segundo efeito é esse, dá uma corzinha, você tira a cara de flash. Pode brincar isso na posição das luzes. E 4, fundamental, a relação de força entre as luzes. Entre a luz contínua e a luz do flash. Morgana, você quer dizer alguma coisa para mim? Perguntas. Vamos lá para a pergunta. O Paulo perguntou de novo sobre fotografar planos brancos, tipo uma floração toda branca. Tenho encontrado dificuldade com contraste. Estou para fotografar um cafezal e é todo branco e com luz natural, que é bastante ampla a lavoura. Qual a dica para esta situação? Muito bem. A fotometria avançada. Você não pode seguir fotômetro spot. Fotômetro spot, fotometria avançada. Veja, tá? Veja. Só para terminar aqui, Paulo, e para ir para a tua pergunta. Relação de força entre as luzes. Foi o que a gente fez. -1 no flash, 0 na luz contínua. Pensar esse tempero da força entre as luzes. O Paulo fez essa pergunta interessantíssima sobre tá fotografando lá uma plantação. Olha que lindo meu desenho, coisa mágica, maravilhosa, luz com a câmera de lambe-lambe, tá lá a plantação. Opa! Oswaldo, não exagere. Quanto mais você desenha, pior fica. Né? Mas está lá a plantação, luz natural, solar, contínua. Gente, fotômetro spot. Fotômetro spot. Como que a gente vai fazer isso daqui? Olhe, existe nuvem no céu que tem uma projeção de luz direta e depois uma projeção de luz difusa, meio sombreado. Isso pode acontecer, né? Daí você tem um contraste, você tem um brilho de cena. Lembra do conceito de brilho de cena? A diferença entre a alta luz
e a baixa luz de uma determinada cena. É o brilho de cena. Sempre busque fotometrar a alta luz. Sempre busque fotometrar a alta luz, onde você tem mais luz. Porque é normal que a sombra venha como sombra, do que a pessoa vir uma sombra alta, bem iluminada, e depois uma alta luz estourada. Pegue fotometria avançada, fotômetro spot, fazendo a relação da compensação de exposição para a cor fotometrada. Certo? Estamos numa aula de revisão. Aquelas pessoas que podem estar nos vendo até no Drops Omicron, a gente editando isso para um Drops, quem sabe, né? Entenda que nós estamos num curso já mais avançado, respondendo perguntas de alunos que já estão no nível mais avançado, né? Isso é o brilho de cena. Para que eu não estoure essa alta luz, eu vou fazer uma medida nela como? Eu posso fazer essa medida na cor da floração, lembrando que não pode ser uma floração, não pode ser uma planta que tenha brilho, um brilho especular. Às vezes tem plantas que têm brilho. O que é um brilho especular? Quase plantas que têm aquela camada que ela é tão brilhante que parece um espelhinho sobre ela. Não é interessante. Pode usar a palma da mão. Uma palma da mão clara como a minha, você pôs ali assim, pôs mais um na palma da mão, fotografa tudo que está sob a mesma condição da palma da mão, você vai acertar a tua fotometria. E esta região de sombra vai ficar tão escura quanto for a diferença real de stops entre ela e a parte clara. Agora, é muito melhor você fazer a fotometria na parte clara, controlar a alta luz para que ela não estoure, certo? Se você está, fotometrei lá, palma da mão, pele mais um, branco mais dois, aquilo tudo que a gente já sabe. Fotometrei a flor ali assim, fiz a compensação para ela, todas as flores, toda a florada, toda a vegetação que está sob as mesmas condições da flor fotometrada, condição de luz, vai sair na fotometria correta. O que está na sombra vai estar sombreado. E isso que é bonito, porque se tiver tudo na mesma luz, é um pouco terrível, certo? Então essa diferença, a beleza dessa foto é o teu ponto de vista, a tua fotometria e que você tenha nuances de luz. Por isso que a hora a fotografar, como você diz, não vai ser naquele sol a pino, né? Eu acho que 4h30, né? Estamos falando ali de 7h30, 4h30, 5h30, 7h30 da manhã, tá? Então vamos lá, 7h30, 16h30, 17h30 são horas ideais. Veja muito bem o ângulo da luz sobre a vegetação para criar textura. Se o sol é pino, não cria textura. Perde terceira dimensão porque não cria textura. Então você, com o sol mais lateralizado, nessas horas do dia, vai criar um pouco mais de textura. Balance branco pode pôr no Daylight Hall para você fazer compensação de cor dentro do Lightroom, tá? Você controlar um pouquinho mais amarelo, um pouquinho mais azul lá dentro do Lightroom. Fotômetro spot não pega, não põe no matricial e faz a leitura geral e bate. O matricial tem a tendência de dar muito valor para a sombra e querer estourar um pouco a alta luz, principalmente se o volume de sombra dentro do teu enquadramento for muito grande. Se fotografar em RAW, depois nos sliders lá de luminosidade, sombra, luz, luminância do Lightroom, você pode ainda diminuir ou aumentar esse contraste para chegar ao objetivo imaginado. Ok, Paulo? Respondido essa pergunta? Vai lá, tem que fazer um teste, mas faz a fotometria avançada, confia na fotometria avançada. Fotometria avançada, ela é difícil no início, porque a gente está quebrando aquele paradigma do zero do fotômetro. A gente tem que fotometrar uma determinada cor, tonalidade-chave dentro da cena, para que a gente busque, através da tonalidade-chave, acertar o geral daquela luz. Agora, o que está sombreado, e deve sair assim. Eu nunca vou igualar as luzes, a não ser por flash com luz mista, o que não funcionaria numa plantação. Terminou? Precisar de 500 flashes para iluminar a plantação inteira, para encher de luz a sombra. Tudo bem, Paulo? Tranquilo? Mais alguma pergunta, Morgana? Não tenho acertado a nitidez, não que esteja ficando estourado, mas sim sem definição.
Então, Paulo, você está falando que está sem definição, às vezes a questão. Então, a sem definição vai. Sempre que você está mais próximo da fotometria correta, beirando até estourar, pode acontecer de sem definição muita coisa. E pode ser coisas que são acidentes de percurso. Usar o parasol para evitar flare. 2, posição da mão na lente. Não estou falando que isso está acontecendo com você. Estou falando, as pessoas às vezes colocam a mão muito na ponta da lente, né? Eu pego aqui a lente, estou segurando lá, coloco a mão aqui, ó, muito na ponta, sempre atrás da boca da lente e de preferência sempre com o parasol, né? Por exemplo, aqui eu estou com uma 24.4, que está um escândalo aí, né? A Sony lançou uma 24.4, está todo mundo correndo atrás. Aqui eu tenho quantos anos? 10 anos, acho que tem essa aqui. 24.4 da Nikon, não, a Sony lançou, todo mundo correndo. 24.4, ó, parasol. Parasol ajuda, porque aquele raiozinho de luz aqui, ó, pode tirar a qualidade de contraste, tá? Parasol, posição da outra questão, filtro tá limpo, lente tá limpa, e uma das coisas que eu pego muito nos alunos aqui da Omicron, eu chamo do bumbum da lente. Gente, o que eu abro aqui, ó, essa é minha, então tá limpa, né? Mas o que eu pego de câmera de aluno, tiro aqui, tem um dedo aqui atrás, no elemento traseiro, dá uma olhadinha lá no elemento traseiro se está sujo, tá? Paulo, não estou dizendo que você está fazendo isso, duvido que você esteja fazendo uma das situações, mas é bom primeiro a gente correr atrás da lente limpa, uso do parasol, posição que segura a câmera, posição da tua lente em relação ao sol, que você, às vezes o parasol não funciona, você pode usar uma tapadeira. Muito normal a gente usar em estúdio. O que seria uma tapadeira? Você simplesmente colocar um papel preto que sombreia a tua lente. Certo? Colocar um papel preto que sombreia a tua lente. Né? Daí você coloca a câmera no tripé. Se você estiver sozinho, câmera no tripé, fez o foco onde você queria, você vai pegar um papel preto, um Color Plus preto, cortado pela metade, a folha 96 por 66, acho, corta ali pela metade, leva com você. Color Plus é ótimo sempre ter por perto. E daí você olha e vê se está sendo... E faz uma sombra, que você entra no quadro, faz uma sombra sobre a tua lente. Que daí é um parasol gigante que você protege. Principalmente quem faz fotografia de arquitetura, de exterior, e faz fotografia de paisagem, é interessante evitar essa luz fantasma batendo no elemento óptico. Porque a luz faz o seguinte no elemento óptico. Eu estou aqui com o parasol, esse é o último elemento óptico aqui, né? Aqui está a lente. Se a luz entra, ela às vezes dá uma pequena refração e reflexão. Ela sai, ela cria uma mancha mais clara aqui. Às vezes essa mancha clara se traduz naquele flare muito pontual, muito forte. Às vezes se traduz em perda de contraste. Veja a qualidade da objetiva também. Por último, qualidade da objetiva. É uma Nikkor, é uma Canon, certo? Porque você também tem aqui, sobre a lente, a tintagem RGB. O que é uma tintagem RGB? Uma tintagem que serve para igualar o comprimento de raios que são diferentes do vermelho, do verde e do azul, ou seja, com diferentes comprimentos para a teoria de cor de luz RGB, certo? Então, por isso que as pessoas falam, ah, mas essa lente lá é boa, não sei o que lá. Eu digo, é boa? Vamos testar durante 5 anos para ver se é boa, porque uma das coisas que eu garanto é que já vi muita lente perder essa tintagem com os anos e com isso perder contraste. Tá certo? Então, a lente é a alma da fotografia, né? Ao final disso tudo, se nada disso der certo, volta aqui e fotografa o teu equipamento e vamos tentar analisar o que está acontecendo aqui. Mas normalmente, pela minha experiência, quando você perde contraste, é uma dessas situações. Tranquilo? Quanto tempo de aula nós estamos? 34. Acho que por hoje está bom, né, crianças? Por hoje acho que está ótimo. Vamos tacar a ficha amanhã. Chat. Que horas? 22 horas. Oswaldo, tá tarde. Eu vou mudar ele. Eu fiz um às 13, vou fazer outros 22. Semana que vem eu vou entrar em outro momento.
Você manda pergunta, pode mandar pergunta diariamente, que eu escrevo daí diariamente para você, dando uma resposta. Estou muito agradecido com vocês que estão fazendo o curso, estão fazendo aqui compraram o combo, acreditaram no nosso formato de curso, como tantas outras pessoas também o fizeram, e vamos seguir em frente. A fotografia, estamos no meio de uma crise, vamos sair da crise agora em 2019, melhorando os nossos trabalhos, fotografando cada vez melhor, com mais profundidade, porque tem gente que reclama da crise, tem gente que estuda. Eu tenho certeza que vocês são os que estudam. Um grande abraço, nos vemos adiante, amanhã no chat, semana que vem vamos marcar mais uma entrada em live para responder vocês. Um abraço, crianças.